E aí, família, galerinha, sejam bem-vindos. Uma boa noite ao Sextou com Sobriedade dessa semana. Lembra que eu falei que a gente ia ter um convidado especial? Pois é. Para isso, eu tirei a Letícia fora e trouxe o Igor, né? Deixa a Letícia descansar, já tá bom demais, essa semana ela fica de folga aí. E o Igor vai ficar comigo aqui nessa parceria. É o primeiro Sextou com Sobriedade, né, da série 30 anos Gabata, né? Onde a gente vai trazer aqui algumas pessoas que tiveram suas vidas ressignificadas ao ter o contato com o Gabata, de alguma maneira participar aí do método do Gabata, né, e ter conhecido aí o fundador João Gonçalves. Então eu espero que vocês aprendam bastante hoje com esse mestre que está aqui, porque assim, ó, o título hoje ele é muito importante, né? É o irreversível, né? Então assim, quando você achar que as coisas estão irreversíveis, tenha calma, tenha paciência. Busque ter sua fé, busque ajuda de alguma maneira, porque hoje a gente vai mostrar que nada é irreversível. Um dependente químico jamais vai se tornar irreversível. Ele pode ainda ter 1% de chance. E às vezes é esse 1% de chance que pode fazer toda a diferença na vida da sua família. Tá bom? Então não deixa de assistir. Fica até o final deste programa. Pega todos os códigos que esse carinha aqui vai liberar, porque vai ajudar você a lidar melhor com o dependente químico aí dentro da sua casa e também com a sua codependência. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. E a pergunta é: você já está inscrito no canal? Você já deu o like aí? Você já curtiu? Você já compartilhou? Se ainda não compartilhou, pelo menos já dá o like. Não deixa de dar o like, tá? Porque isso é importante. O YouTube vai entender que este conteúdo é um conteúdo de qualidade e com isso ele vai ajudar a gente a chegar a mais famílias, para ajudar mais famílias. Combinado? Posso contar com você? Esse é o teu voto comigo, hein? Eu tô aqui para entregar o meu melhor, mas eu preciso que você também entregue o melhor para uma família ao qual você conheça aí. Igorzão, seja bem-vindo ao Sextou com Sobriedade, beleza? E hoje você vai estar com aquela galerinha ali especial, uma galerinha linda e maravilhosa, e que ali vai ter muita mãe, muita esposa aflita, né? Sem saber lidar com o tal do cara, né? O cara que está lá com ainda toda a sua dificuldade. Mas eu gostaria que, em primeiro lugar, antes de eu começar aqui as perguntinhas, que você se apresentasse para a galera aí, ao vivo e a cores. Bom, eu sou o Igor, né? Eu vou me apresentar como o sugerido, né? Eu sou o Igor, eu sou alcoólatra, sou adicto, eu tenho a dependência química, né? Só que hoje eu me encontro em recuperação. Há 7 anos, 5 meses e 29 dias. Mas não é isso que me define, né? Meu nome completo é Igor Samuel Fernandes Altieri e graças a um poder superior, né? Um pouquinho da minha boa vontade, o Brava tá incluído aí também nesse meio. Eu venho vivendo uma vida diferente aí, um dia de cada vez, e, cara, tá valendo muito a pena. É muito legal, uma honra estar aqui com vocês, né, cara? Que fazem parte da minha história, né? Do recomeço da minha história, de uma nova história. Nossa. Esse sou eu. Pô, legal. E você hoje atua profissionalmente? Como Sim, que é? Eu voltei para minha área, minha profissão, né? Eu me formei educador físico, fiz 2 especializações, né? Uma em fisiologia do exercício, outra em biomecânica. E atuei em escolas, depois passei para a área de academias, preparação física de atletas profissionais, só que a história foi mudando, né, porque é uma doença progressiva, né, eu não sabia que eu era portador dela, achava que tinha o controle sobre o uso, né, de álcool e substâncias, mas consegui me formar, e na realidade os bons empregos que eu sempre tive foram mascarando esse outro lado, entende? Tá. Porque eu dei aula no Miguel de Cervantes, que é uma escola muito boa em São Paulo, dei aula em academias, peguei atletas de renome internacional, então as pessoas, a gente conseguia, eu mascarava, né, a parte que no começo foi mais social, né, depois começou a virar uma constante na minha vida, onde entrava álcool e substância. Mas a minha profissão é essa, eu sou educador físico de formação. Legal, show de bola. Inclusive no Gabata. Inclusive no Gabata. Tá aí. Não podia faltar isso. Bom, então vamos lá, Igor. Eu separei algumas perguntinhas aqui, que são perguntinhas bem tradicionais aí, que às vezes as famílias mandam pra gente no dia a dia. E aí eu fiz uma seleçãozinha para que você responda aí com o seu coração, com a sua alma, né? Sim. E mostrar para eles
o lado de quem está aqui, o lado de quem está dentro do furacão como dependente químico, né? Porque às vezes, muitas vezes, falta isso, né? A família ter essa leitura hoje de quem conseguiu, né? Sim. Cara a cara, entendeu? Então, a primeira pergunta. Você chegou ao Gábata sem querer estar lá. O que passava na sua cabeça naquele momento? Naquele momento eu não conseguia compreender, né, cara, como é que podiam, na realidade, fazer esse processo de internação comigo. Eu ainda estava totalmente em negação, né, a gente fala muito isso, né, sem conseguir enxergar o que eu estava causando na minha família, né, minha família inteira adoecida. Eu tinha passado por algumas internações que não foram legais, uma em específico. Eu não conseguia entender como é que entravam na minha casa, né, me colocavam numa ambulância e me levavam no lugar. Então, quando eu chego ao Gábata, a primeira coisa que eu pergunto é: como é que é aqui? E aí a pessoa falou: cara, aqui é o seguinte, se você não ficar causando, quebrando nada, você vai comer bem, tem um tratamento de 12 passos, mas para as pessoas que estão mais perturbadas, tem lugares onde você vai ficar sozinho, né, mano, num lugar mais isolado. E eu já fiquei mais tranquilo, porque eu sabia que ia ser um lugar, pelo menos, onde ia ter uma humanidade, né? A minha preocupação quando eu cheguei no Gábata eram essas duas. A primeira, que eu não entendia como é que podiam me pegar, né, contra a minha vontade, que era maior que na minha cabeça na época, né, era mais do que o poder de polícia. Hoje eu entendo, né, tô do outro lado, e como que eu seria tratado lá, né? Eram as duas preocupações. A primeira preocupação, a segunda preocupação foi logo porque o seu irmão já pegou pela minha mãozinha, né, meu? Depois a gente vai falar sobre isso provavelmente. E depois, com o processo, eu comecei a entender a necessidade de você pegar um dependente químico na ativa, no uso, né? Mesmo contra a vontade dele, né? Porque chega uma parte da progressão da doença onde não tem mais como tratar só em sala, ou só numa igreja, ou algum lugar onde a pessoa vai procurar algum tipo de tratamento contra a dependência química, a não ser uma internação involuntária. Legal. Hoje eu vejo isso, né? E é muito importante, né? Porque, que nem você falou, tem casos que a pessoa não vai mais conseguir realmente por vontade própria, né? Sim. Não tem como, assim, por mais que às vezes ela até queira, mas ela não consegue ter a força, né, para dar o alavanque, né? Sim. Sozinha, seria meio que isso, né? Aí precisa vir alguém com um motorzinho e fazer o suporte ali, é isso? Mais ou menos. Eu não, como eu falei, eu estava tão na negação. Na realidade, por o que eu falei no começo, né, bons empregos, formado, do esporte, a minha família não sabia o que estava acontecendo, a minha família estava perdida, né? Porque eu nunca fui, por exemplo, eu nunca fui mandado embora de uma empresa, né? E eu exercia minha função de uma maneira excelente. Só que quando eu fazia uso da substância, eu me transformava em outra pessoa. Então, nem eu me sentia. Para mim, um cara que tem a dependência química é aquele cara que está debaixo da ponte, com corote ou com uma latinha de crack na mão, jogado na rua. E hoje eu sei que não é isso, né? Às vezes a pessoa bebe uma vez, 2 vezes por semana, usa algum tipo de substância e é portador da dependência química e não sabe disso, né? Isso é importante falar também, né? A doença é muito mais que o álcool e as drogas, né? Legal, gostei disso. Bacana pra caramba. Porque muita mãe, muita esposa aí não tem nem noção, né? Sim. Vê o marido beber bem ali no final de semana e acha que é só a cervejinha do final de semana, né? E pode não ser, né? Pode não ser. Já pode estar comprometida ali a saúde dele. E quanto mais a família demorar para agir, mais difícil vai ficar, né? Porque vai enraizando mais e mais ali a doença, né? Principalmente o álcool, né? Que é uma droga lícita, culturalmente aceita, né? E demora mais para detectar, né? Mesmo sendo usado hoje falam que não existe mais, como que falam nas propagandas, beba moderadamente. Hoje já está mudando, isso não sou eu falando, tá? Não é o Igor, também um alcoólatra falando, isso é a medicina, né? O álcool hoje é conhecidamente pelos médicos, reconhecidamente, como a pior droga de todas. O sorrateiro ao talo, né, cara? Que ele vai na miudinha. O álcool é o pai da gangue. O álcool é mineirinho, ele come pelas beiradas, a hora que vê já era. Cara, e é terrível, terrível mesmo. Sim. Aí, ó, eu tenho uma segunda pergunta pra você, beleza? Bora. Vamos lá. Como era, cara, carregar, e isso é muito forte quando você fala, eu acho que é muito, é pancada isso. Como era carregar o diagnóstico aí de irreversível, né? E visto ali por muitos como violento, né? Quando estava ali no seu uso, né? Sim. Na realidade, de novo, né? Na época,
eu não tinha noção das coisas, né? Então, assim, era esquizofrenia alcoólica irreversível, bipolaridade, borderline, e se beber de novo, porque eu passei por alguns psiquiatras até chegar no psiquiatra meu, que eu faço uma consulta hoje de 3 em 3 meses, né? Eu brinco com meus amigos que eu vou lá 3 em 3 meses para ele ver se o Tico e o Teco ainda tá legal, né? Mas não, é um cara sensacional. Mas antes eu passei por alguns profissionais e tive alguns diagnósticos de irreversibilidades, né? De algumas doenças mentais. Tá. E na realidade, hoje, aí é só a minha opinião, tá? Quando tem a dependência química, né, que é o uso abusivo de álcool e outras substâncias, enquanto o dependente químico não parar de usar, não dá para saber direito. Eu alcoólatra falando, não médico, tá? Não dá para saber direito o que tem ali, o que não tem, porque a bebida mistura tudo, né? A droga deixa a pessoa insana, às vezes sociopata, né? Narcisista, todas essas coisas que falam, borderline. E eu tinha como uma esquizofrenia irreversível. Eu cheguei no Gábata com diagnóstico de esquizofrenia alcoólica, alguma coisa assim, e que meu caso já era um caso perdido pela medicina. Eu fui entregue assim para o seu irmão. Na época eu não tinha noção, eu achava que, porque quando eu ficava bem, eu ficava alguns dias, eu fazia alguma coisa muito grande, uma besteira, né, para não falar outra palavra, uma M muito grande, e aí por isso também isso mascarava a minha doença, eu conseguia ficar dias ou semanas sem usar, né, porque eu falava, deixa abaixar a bola, pô, você capotou um carro, ainda pegou outro carro e capotou outro carro na mesma noite. Mais ou menos essas coisas, né? Caraca. E aí os médicos falavam, não tem mais jeito, ele atravessou o espelho, irreversível. E na época eu não tinha noção, né, cara? Hoje eu tenho noção de que, cara, humildemente falando, eu sou um milagre e também Deus colocou, tá? Eu tenho fé, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho uma espiritualidade, eu tenho uma fé num Deus amoroso. Me colocou pessoas como seu irmão e lugares, né, mano, como o instituto, né, cara, por onde eu cheguei no Gábata. Não, pode falar. Que foi alinhando, o Instituto Rocha Brasil, que foi alinhando pessoas. Então, assim, cada vez que eu fico sóbrio, aumenta a minha fé, eu fico até com vontade de chorar, porque as pessoas que se encaixaram na minha vida, na hora, reverteu tudo. A única coisa que não reverteu é que eu sou diagnosticado hoje como um dependente químico em recuperação. Abstênio do álcool, das drogas ilícitas que alteram o humor e em sobriedade. E tem uma diferença entre abstinência e sobriedade barra recuperação. A pessoa pode só parar, mas não entrar em recuperação. Seria só um primeiro passo bem feito. E ela mantém normalmente os comportamentos disfuncionais, é isso? Bêbado adicto seco, a gente fala nas Irmandades. Ah, legal, show de bola. E é legal a gente falar do Instituto Rocha, porque assim, é muito legal, né? A Valéria, ela é uma psicóloga fenomenal, certo? E, pô, a Valéria também ajudou muito meu irmão. Eu acho que foi a primeira psicóloga do Gábata, cara, se eu não me engano, tá? Acho que sim. Eu acho que ela foi a primeira psicóloga do Gábata. E ela ajudou muito o João quando deu a abstinência deles. Acho que ele estava 7 anos limpo. Tem um nome que vocês falam, não é? Abstinência tardia. Abstinência tardia, né? Que é quando vocês já estão muito tempo limpo, corre às vezes esse risco, né? Sim. Não é que sempre dá, pode correr o risco, pode né? dar um piripaque, assim, tipo... E deu no João. Sim. E foi a profissional que, pô, chegou junto, eles criaram uma conexão e aquilo ali deu uma nova direção ainda, fortaleceu mais ele ainda na jornada. Então, o Instituto Rocha Brasil é uma empresa que a gente tem muito carinho, e principalmente pela Valéria, né? Sim. A ligação dela e do João é muito forte. Sim. Isso é muito legal de ver, cara. Eu gosto muito, assim, o carinho que ele tem por ela é muito grande e é muito especial. E eu vejo dos dois lados, vejo dela também, assim, o carinho que ela tem por ele, cara. É muito legal. E que eu acho que é isso, o carinho que surgiu entre esses dois profissionais é o quê? Principalmente pelos resultados do João, né? Dele ter feito o que ela sugeriu, tudo que ela ajudou, tudo que ela abraçou, ele foi lá, foi colocando em prática, né? Então ela viu que era uma pessoa que realmente queria viver aquilo, né? Assim como eles viram em você. Sim. Então quando o profissional vê que o adicto tá realmente querendo, gente, que realmente ele tá dando aquele primeiro passo para virar a chave, é uma ligação tão forte que se cria que fica difícil de ser quebrada aí pelo resto da vida, né? Eu acho, né? Sim. É muito louco isso, cara. É muito louco. Tem o jargão que falam: o adicto que está em recuperação não recai.
Se tá em recuperação, é batata. Ele vai embora. Ele vai embora. Isso é verdade. Por isso que hoje você tem muita recaidinha, né? Os caras falam que tá, mas é o que a gente tá falando aqui, né? Não tá vivendo a recuperação, né? Só fala. Tô em recuperação, mas só uma sobriedade falsa ali, vamos dizer. Sim. E aí, por isso que eu falo também, Igor, que as famílias... Aí a importância da família buscar conhecimento, para ela não ficar sofrendo com quem não quer estar em recuperação. Né? Quando ela busca conhecimento, ela consegue identificar se o indivíduo está querendo ou não. Né? Porque aí tem que ser... Quando eu consigo identificar se ele está querendo ou não, a maneira como eu vou entregar o amor para ele vai ser a maneira mais correta. Né? Sim. Os nãos na hora certa e o sim na hora certa. Né? Sim. Eu posso citar o meu caso. Pode, manda aí. Eu vou falar bem honestamente, né? Mas assim, como eu não faço parte da família, né? Que é o adicto e o codependente, né? Que é a família que o rodeia. Meu caso foi bem extremo. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, eu fui proibido de falar com a minha mãe durante 3 anos. Uau! Eu fui proibido de entrar na casa do meu pai e da minha mãe durante 10 anos. Mesmo em sobriedade, as minhas 2 irmãs ficaram sem falar comigo em 4 anos. Então, assim, os danos foram muito graves, né? Que eu causei na minha família. Não levo culpa com isso, né, cara? Não carrego culpa, isso daí já foi resolvido. E claro que voltaram, né? Que foi outra coisa que falaram que era irreversível, né? A minha família, eles, numa época, agora eles estão, como eu já estou com um certo tempo de sobriedade, agora eles são obrigados a olhar para eles, né? Então eles têm que as dificuldades dele. Então assim, mas na época foi bem assim, um psiquiatra pegou minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto era meu codependente também e perguntou para ele: você quer morrer junto com ele? Minha mãe estava meio em Nárnia ainda também, desculpa o termo, né? Mas eu acho que vocês sabem o que eu quero dizer. O meu padrasto falou: não, que morrer com ele, não estou entendendo. Ele falou assim: então, porque vai morrer ele primeiro ou você. Se você continuar nessa atitude de tipo, vou buscar ele, dou outro carro para ele, tiro ele da delegacia. Aí meu padrasto teve um despertar ali e falou: não, eu não, entendeu? E aí começaram, além de tomarem atitudes mais extremas, né? Eu sou contra extremismos, né, cara? Mas nesse caso não tem como, a nossa doença é muito extremista. E aí foram afastando, né, cara? Meu padrasto era o cara que era o não, a minha mãe foi afastada de todas as decisões que eram tomadas em relações a mim, e, cara, o resto da família também... Tchau. Então eu era proibido de frequentar eventos, eu era proibido de ir na casa do meu padrasto. Eles me isolaram, na realidade. E quando me tiravam de alguma eventual internação, eu também ficava afastado. Então a minha família teve que, querendo ou não, procuraram, né? Foram num amor exigente, inclusive conheceram a Eliane lá, né? Mulher do João. E foram procurar ajuda, porque eles também não conseguiam entender como é que um cara do esporte, com bons empregos, quando estava sóbrio, né, ou não tão alcoolizado ou alterado, era uma pessoa que, porra, cara, todo mundo falava bem, e de repente começou a desvirtuar, porque é progressiva, né? A gente não sabe quando que vai dar o start da perda de controle total, que foi o que aconteceu comigo, né? Veio, não sei se vai dar para falar, então eu vou resumir brevemente, veio de uma separação, né? Aí eu perdi a meu núcleo de amigos, né, que eram pessoas casadas com filhos, e comecei a andar com uma galera que era a galera do meu enteado. Então eu tinha 35, 36 anos andando com uma galera de 18, 19. Caraca. E aí eu me sentia o cara, né? E não era nada disso, né, mano? Só tava indo. Aí começou perda de emprego, perda de família e tal. E aí minha família não teve outra alternativa do que se tratar também, né? Legal, hein, mais cara? Mais ou menos isso. Pô, querendo ou não, de maneira inconsciente, mas foi um choque cultural nervoso, né? O cara, o 35, 36 convivendo com 18, 19 é muito distante a realidade, né? Aí deu um... Mas é o que falam da doença, né? Que quando você começa o primeiro uso ali, separa sua maturidade emocional ali. Então eu acho que eu devia ter ali nos 35 uma idade de maturidade emocional de um moleque de 17, 18 anos. Tava tudo igual emocionalmente. Isso. Só o tamanho e a força. Verdade, cara. Pô, que da hora, cara. É muito legal hoje, né, falar isso. Na época não, mas hoje... Mas é até permitido pela literatura, porque na literatura está escrito lá de AA, tá? Eu sou membro de AA e de NA, dos dois, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Já servi as duas irmandades. O AA fala: se você seguir nossos caminhos e se entrar em recuperação, um dia dará risada das tragédias que você passou. Que é o que a gente está fazendo agora. Pô, legal pra caraca. Vou com a terceira pergunta. Bora.
em que momento a sua rigidez, né, e a sua raiva deram lugar para a sua autoconsciência? Que momento começou a nascer uma plantinha ali, uma sementinha da consciência? Foi no meu despertar espiritual. Eu estava há 3 meses, eu nem sabia que eu estava tendo, tá? O despertar espiritual que a gente fala é quando a gente desperta, né? Espiritualmente. No caso do Bill, que é o cofundador de AA, ele viu, né? Ele teve visões e tal. Eu não tive visão. Na realidade, eu fui dormir um dia no Gábata e acordei no outro dia com a cabeça totalmente mudada. Porque assim, eu já tinha fechado numa visita com meu padrasto de eu sair antes. Vocês estavam lá me oferecendo uma oportunidade de ser um colaborador e trabalhar com vocês e dar continuidade não só no tratamento, mas pós o tratamento, e eu queria ir embora, de qualquer jeito. Eu estava bem no tratamento, seu irmão trabalhava direto, me chamava para trabalhar com ele direto, botava no carro, mas eu queria ir embora. E aí um dia eu acordei e falei, você quer ir embora pro mesmo lugar que você nasceu praticamente, onde já não deu certo, você perdeu, tá sem emprego, que eu já estava uns 3, 4, 5 anos sem emprego, como eu disse anteriormente, sem acesso à família, vivendo uma vida miserável. Uhum. E não tinha hora para acordar, não tinha responsabilidade. Na realidade, tudo que eu queria, que era acordar a hora que eu quisesse, não ter que fazer nada, foi a pior sensação que eu tive. E aí, quando eu estava lá dentro, tendo horário para acordar, horário para dormir, refeição na hora certa, e ainda me oferecendo uma oportunidade de ser um membro produtivo, eu não queria. Aí eu acordei e falei, mas por que você quer sair da luz e voltar para o escuro? Mais ou menos para resumir. Ali mudou tudo, meu. Do dia para noite, eu acordei com uma cabeça, fui dormir com uma cabeça, acordei com outra. E aí ali foi o despertar espiritual. Eu acho que ali foi feito, para concluir, o segundo passo, o primeiro passo e a 12ª promessa de AA, para colocar para vocês entenderem, né? O segundo passo é viemos acreditar que um poder superior nos devolveria a nossa sanidade. O primeiro passo, admito a minha impotência perante ao álcool ou a minha adicção e que minha vida se tornou incontrolável. Certo. E a 12ª promessa vem dizer assim, um dia você vai perceber que Deus está fazendo por você o que você mesmo não consegue fazer. Eu acho que foi esse meu despertar. Legal, cara. Os 3 juntos. Isso depois de muito refletir, porque no dia que eu acordei com essa cabeça mudada, só acordei e falei, fica, tá bem aqui, entendeu? Aí depois com muito estudo, né, mano, muita autorreflexão, autoconhecimento, eu percebi que eu tava tendo ali um despertar. Mas aí agora eu vou colocar uma pergunta minha aqui agora, Sim. que é legal. Beleza, você teve esse despertar, mas pelo seu próprio relato, e que eu gosto muito de levar essa transparência para as famílias, que é algo que eu defendo muito com a família, do quê? Dela acompanhar o tratamento, Sim. certo? E que muitas não acompanham de forma integral, participam de forma integral. Então, por exemplo, você teve o despertar, mas porque você já vinha fazendo o seu tratamento, né? Você já estava ali buscando algo, certo? Você não estava ali, tipo, cumprindo tabela. Não. Não é isso? Sim, exatamente. É que assim, na realidade, eu também vou ser transparente. Na realidade, quando eu fui entregue, como a gente falou anteriormente também, irreversível, na nossa literatura falam que a gente gosta dos piores, né? Normalmente os piores, quando ficam em recuperação, são os que dão o menor fruto. Então, na realidade, eu fui entregue diretamente ao seu irmão. Então eu tive que eu falo, para mim não é sorte, é Deus, né? Então eu já entrei lá com um caso perdido. Então o seu irmão nesse começo fez muito parte do meu tratamento, foi muito tudo junto ali, ele me botava dentro do carro dele, foi uma situação diferenciada no meu caso, entende? E aí não tinha nem como, você conhece o seu irmão, né? Uhum. Ali é nas canelas. Então, eu pegava todas as reuniões, eu já tinha ali, inconscientemente, eu não posso falar que é conscientemente, tá? Inconscientemente, eu já estava fazendo um tratamento nota 10. Mas eu também não posso mentir para vocês também não se enganarem aí quando acontecer vocês. Eu estava fazendo esse tratamento nota 10 para pegar com 3, 4 meses e sair. E vazar, velho. Porque coisa que eu não fazia nos outros. Né? Então, mas mesmo não deu certo, né, cara? Então, tipo... Não, mas, cara, é isso que eu tô falando. De alguma forma, é o que você falou aí, inconsciente, você foi pro tratamento. Sim.
Você falou, cara, eu vou fazer esses 3 meses direitinho, 4 meses direitinho. Não perdi uma reunião. Você foi. Porque hoje, qual que é o grande problema? As famílias, por não participarem, por não buscar participar integral do tratamento, não consegue, às vezes, enxergar que o seu familiar não está fazendo o tratamento. Ele está lá, fisicamente, mas de maneira alguma ele abriu o espaço para o tratamento. Então, assim, hoje a maioria dos casos são assim. E eu digo que até antigamente também. Mas, assim, quando o cara, ele abre, eu vejo dessa maneira, quando ele abre um mínimo de espaço, a mensagem entra. Sim. Agora, se ele não está disposto a abrir nenhum espaço, não vai entrar. Então, quer dizer, o tratamento não vai fazer milagre. Não. Precisa ter essa janelinha aberta, né? Sim. Abrir essa primeira janelinha para ir a mensagem ir entrando e fazendo parte ali da sua corrente sanguínea, eu acho. Sim. E é importante, você fala muito com as famílias, né? E eu vejo muito, então eu falo isso tranquilamente, e não adianta nada ele estar lá se tratando, e lá fora a família não está se tratando, porque normalmente a família só culpa ele, né? E galera, é uma doença. Não tem essa de sem vergonha, né? Eu falo muito lá, né? Toda segunda-feira eu trabalho no Gávea, dando aula. Eu falo muito assim, a partir do momento que caiu o véu da inocência, que é o quê? Você já é consciente que você é portador de uma doença. Aí entra um pouco de, né, cara, você tem que fazer por onde. Mas antes disso, a família tem que entender, e é claro que esse entender não é passar a mão na cabeça, né? Não é jogar mais gasolina no fogo, ajudando o dependente químico a se acabar. Mas eles têm que entender que até certo ponto não é culpa do cara. E também é responsabilidade deles se tratarem para quando esse indivíduo, ou eu, né, no caso, chegar no ambiente familiar, onde eles estejam pelo menos minimamente preparados para receber esse dependente químico. Ou se ele não for para casa, ou a esposa, ou o filho, porque assim, vou dar um caso bem básico. A pessoa volta para casa, aderiu ao tratamento, tá num desejo, e aí chega em casa, a esposa, você bebeu? O cara não bebeu, estava em sala. Aí chega no segundo dia, você bebeu? Não é justificativa, tá, para você que está aí vendo e é um dependente químico, ir lá e beber. Mas normalmente o cara fala, já que estão falando, eu vou lá e vou beber. Porque é uma coisa meio que, né, mano, são decisões, são escolhas, né, cara? A doença acaba sendo uma doença de escolha, quando você já está consciente dela. Mas a família, querendo ou não, também, se participou, se adoeceu junto com esse dependente químico, querendo ou não, uma hora ou outra eles vão ter que procurar ajuda. Não tem jeito. Como que é? A água tanto bate até que fura, né? Então, assim, se a família não está preparada, ela vai fazer bater, uma hora vai furar ali o bloqueio e vai passar. Sim. Legal. Então agora eu vou abrir um segundo bloco de perguntas, mais 3 perguntinhas espeltas para você, beleza? Bora. Isso é muito legal. Como foi o seu processo de 4º e 5º passo? O que você se descobriu nesse momento? Cara, tudo, né, meu 4º passo, eu fiz alguns 4 passos em clínicas, né, que é mais só para sair, mas depois eu fiz um 4º passo bem minucioso, né, cara, eu descubro que no triângulo da autoobsessão, para quem não sabe, a raiva, ressentimento e medo, né, não só o dependente químico passa isso, raiva, aí tem as chaves, né, para você sair, raiva, amor, ressentimento, perdão, medo, fé. Desses 3, o que o Igor tinha lá desde a tenra infância, né? A gente costuma brincar, Freud explica, né? E Freud trabalha muito essa parte emocional de mais cedo, né? É o medo. Porque eu era um cara, eu não tive família disfuncional, eu não tive problemas de abuso, né? Eu estudei em escolas ótimas, eu era do esporte, eu era um cara, ou seja, eu era um cara enturmado, não posso dar desculpa, eu fui usar para me enturmar, né? Então, tinha que saber onde estava essa raiz, né? E a raiz estava no medo. Eu era um cara muito, não é covarde, eu tinha medo de tudo e de todos. E aí quando eu descobri o meu poder de uma forma insalubre, né, cara, porque meu irmão estava num joguinho de futebol e meu irmão estava brigando com um cara mais velho, o cara tinha 16, eu 14 e meu irmão 12. E meu irmão xingou o cara e o cara bateu no meu irmão, fui lá e quebrei o cara por causa do meu irmão. Eu falei, olha, e eu tinha muito medo dessas coisas. E aí, cara, aí para chegar no que interessa aqui, quando entra o álcool e a droga, esse medo some, né? E eu venho trabalhando esse medo até hoje, porque é o medo do futuro, a insanidade. O futuro não existe, né? O meu passado, ele é bem resolvido. E aí essa programação para mim entra que nem uma luva, porque ela me ensina a viver um dia de cada vez, né? Hoje lá dando aula, eu estava falando uma experiência, eu tento passar. Eu falo que não é uma mensagem
pura, porque como eu tô lá como profissional, a mensagem pura para quem tá ouvindo é quando você vai abnegadamente, sem nenhum ganho, pega seu carro, vai levar a mensagem a algum local onde tem clínica, presídio, Cracolândia. Como lá eu tô na minha área profissional, não encaro como mensagem pura, mas eu passo a mensagem. E aí eu falei, quem acordou antes das 9 aqui? Aí levantou a mão lá todos, né? Que eu sei. Falei, então vocês estão tudo limpo há mais tempo que eu. Que é um programa de 24 horas, né? Então isso daí para mim cai que nem uma luva. Então lá, na sua pergunta, no meu quarto passo, eu vejo a raiz das minhas dificuldades, o medo. E aí eu vou trabalhando minuciosamente cada passo, que aqui daí a gente ficaria 3 horas, entende? Mas foi essencial. Aí quando eu li ele com o meu padrinho, a gente identificou esse medo, né, cara? Os defeitos de caráter, que são imensos, né, mano? Manipulação. E é muito louco, mentira, né, cara? Coisas que eu vou criando para sustentar o meu uso. E aí vem as qualidades também, né, mano? Que é muito importante, né? Que eu não sou só um ser humano defeituoso, eu sou um ser humano cheio de qualidades. Sim. Tem que ser frisado isso. Mas os defeitos são mais ou menos, cara, eles não mudam muito de dependente químico para dependente químico, porque a gente tem que sustentar o nosso uso. E para sustentar o nosso uso, como é que o Igor, que trabalha em bons empregos, que é o que eu falei, é um profissional, é do esporte, cara, tá lá, fez até lutas, né, mano, jogos, quase foi para uma Olimpíada. Como é que ele é um adicto? Porque eu era um bom manipulador, um bom mentiroso, aí eu ficava nesses defeitão de caráter para ninguém ver o lado da doença. Isso não foi feito conscientemente, é claro. Mas o Igor também sabe das qualidades dele, né, o coração que ele tem, as coisas boas que eu fiz também no meu uso, que não foi só... Eu não tenho uma história muito triste, né? Graças ao meu poder superior aí que eu concebo como Deus, que me livrou muito. Mas basicamente é isso. Me descobri no quarto passo, vi onde eu tinha que melhorar, onde eu tenho que melhorar dia a dia, né, mano? Porque é um trabalho vitalício. E fui embora pro 6º passo, 7º passo, 8º passo. E tá indo, que todo dia eu tô em algum passo, velho. Ou em vários. Não, mas isso é bom que você tá falando, porque assim, vamos lá, é o Igor aqui também, que tem a doença falando pra família. Dependência química é uma doença incurável. Incurável, progressiva, emocional, espiritual, mental, que leva à morte prematura ou à loucura prematura. Mas antes humilha, degrada e adoece outras pessoas ao redor. Exato. Quer dizer, é o capitão malvado dos mares. É uma doencinha complicada. Pô, caraca. Vamos para a segunda pergunta aí, Igor. Bora lá. Preparado? Coração em dias? Tá tudo certo. Então tá. Muitos dizem que o Muay Thai é uma luta externa, mas como a disciplina das artes marciais te ajudou ou te ajuda na sua recuperação? Ó, eu posso falar especificamente do Muay Thai, mas eu posso falar também sobre o esporte em geral, né? O esporte a gente já tá aí, a medicina já tá abrindo, como que eu falo que eu falo de uma maneira muito grosseira. Não. Mas os médicos já estão assumindo que o melhor jeito de você prolongar a sua vida, né, sendo dependente químico ou não, é a massa muscular, né? E a prática constante, né, de uma maneira certa e direcionada por um profissional, não visando aqui, tirando o profissional do esporte, tá? Trazendo o esporte para a área de saúde. Por exemplo, um lutador de Muay Thai profissional, ele não visa a saúde. Ele visa o desempenho. Então, o cara que visa o desempenho, ele não tem uma vida saudável. Então tem isso que tem que ser bem dito. Legal, hein? Mas o Muay Thai na minha vida foi tudo, porque eu era um cara que eu adorava brigar na rua, né, cara? Gostava muito de luta clandestina. Eu era um cara meio que... Eu nunca fui um cara covarde, até porque o meu medo não deixava eu ser covarde. Então eu queria sempre ter desafio. A minha insanidade dentro da minha vida social, na balada, onde você quer me ver, era tipo ser super-herói. Então eu queria achar um cara grande, lutador, que mexesse com alguém para me ir lá e bater nele. Insanidade total, né? Então assim, quando vem o Muay Thai mesmo, começa o Muay Thai, eu pratico Muay Thai há 20 anos. Uau. Não cheguei a ser mestre, nada, nem grandes campeonatos, nada, mas eu pratico Muay Thai há 25 anos e dou aula há 15. Então assim, o Muay Thai entra, ele já começa a me mostrar que esse negócio de ficar brigando... Porque quando eu entro numa academia, que era o meu mestre, meu primeiro mestre era um amigo meu de infância, eu pesava na época 150 quilos de massa muscular. Uau. Eu comecei a fazer sparring. Sparring é o combate sem querer machucar um ou outro, né, cara? Tipo como que eu posso fazer uma pelada do futebol, né? Um treino.
moleque de 15, 16 anos, de 80 quilos, 60 quilos, metade do meu peso, me sentava lambada. Então ali eu percebo que eu não sabia lutar, eu sabia brigar. Eu era covarde na rua. E aí já me dá um clique, começa aí, né? Mas eu sempre fui do esporte, então eu não tenho só o que falar do Muay Thai. O esporte, aí vindo para a parte da recuperação, o esporte, para mim, é um dos carros-chefes de uma pessoa que é uma vida em recuperação, porque o esporte libera vários hormônios do prazer. E querendo ou não, como a doença é incurável, vão haver substituições na sua vida em recuperação. Tá. Eu já fiquei recaído em sexo, eu já fiquei recaído em compras, que são prazeres imediatos que você tem ali sem o uso da droga. Eu boto um tênis novo, né? E aí me dá aquela sensação, e aí no dia seguinte eu quero botar de novo o tênis novo, saca? Eu quero botar de novo, então eu posso desandar na compra, entendeu? A doença ela é bem complicada. E o esporte, ele te dá isso de uma maneira saudável, mas também tem que ficar alerta, né, mano? Porque eu conheço alguns companheiros de sala, né, que começam a fazer esporte e faz esporte de domingo a domingo, e não para, isso daí reverte para um lado negativo, como que eu falei. O esporte de rendimento, ele não é saúde. E o que eu procuro hoje, tanto para mim como para os meus alunos, é a saúde. Sim. Se não for atleta, hoje eu tenho um aluno atleta. Esse aí a gente não visa saúde, ganhar medalha. E aí você está disposto? Tô disposto, então vamos. Tá. Mas o esporte para mim hoje é um dos carros-chefes da minha recuperação, meu, porque me gera muito prazer, autoconfiança, autoestima boa, né, cara? E o Muay Thai, então, cara, para tirar estresse, molecada lá gosta pra caramba, né, cara? Quem tá lá querendo mesmo, né, como você disse, um tratamento, pô, eu acho que vocês são um dos únicos que oferecem isso é muito interessante, porque ainda não tem uma visão clara de que a luta é um esporte. Meu, futebol machuca mais, vôlei machuca mais, basquete machuca mais, o Muay Thai machuca menos. Então é sensacional. Mãe, você está exausta de se sentir culpada, não é? O seu amor ele é imenso, mas ele não é o suficiente contra a doença do vício do seu filho. A impotência que você sente está destruindo você no dia a dia. Mas deixa eu dividir algo com você. A minha família, ela venceu o vício do meu irmão e a minha mãe venceu a codependência dela. Hoje estamos há 29 anos em sobriedade, um bom número. E nesses 29 anos, a nossa metodologia, ao qual desenvolvemos, já restaurou milhares de famílias pelo Brasil. Deixa eu te contar um segredinho. Você precisa de um método para parar de ser cúmplice do vício e parar de ser escrava da codependência. A sua paz não pode mais ficar esperando. Chega de carregar esse fardo sozinha. Aponte agora aí, a câmera para esse mesmo QR Code que você está vendo na tela e fale com a nossa família para você saber como fazer parte do programa Minha Família Sem Drogas. Queremos muito que você se torne um membro da nossa família, para que você experimente viver algo ao qual você jamais viveu na sua vida. Você ali, você faz ainda com tudo muito bem controlado, né? Então você conduz com muita segurança os movimentos. Então, assim, cara, é praticamente impossível ter um lesionamento assim provocado de forma intensiva. Como que é? De forma... Olha, então tá fugindo pra mim, tá fugindo pra você a palavra. Não é intencional. De forma direta, né? Pode às vezes acontecer se acontecer um machucado, um músculo que sente alguma coisa, mas não da pessoa querer machucar a outra. Não, é diferente. A aula lá, que você tá falando especificamente, é um pouco diferente do que é normalmente nas academias. Em primeiro lugar, só eu seguro o aparador. Eu procuro não fazer. Quando eu dava aula personalizada, eu fazia o sparring, né? Porque daí era personalizada. Mas como hoje é coletiva, não tem o combate, né? Não tem a parte do combate. E assim, aí eu vou te falar com toda a propriedade. Hoje é 100% do tempo que eu comecei. Eu acho que eu dou aula lá no Gávea de Muay Thai há 3 anos. Já, hein? 100% sem lesão. Nunca ninguém teve uma lesão numa aula minha. E tem lesões dos outros. Às vezes os caras chegam lá na minha aula, não vai dar pra mim fazer aula hoje. Machuquei na academia. Machuquei ali, machuquei aqui. Então é bem... Porque eles passam por mim uma vez, né? E depois eu faço um circuito de funcional. Porque eu seguro o aparador. Porque até segurar o aparador é perigoso. Porque se o cara tá lá segurando o aparador pro cara chutar.
cara erra o chute e pega na cara do cara. Cara. Então se pega na minha, beleza, eu sou professor, entendeu? Eu me viro. Agora explicar pra uma mãe ali, ou o cara dá uma bicuda na cara, é complicado. Então, é isso aí. Ele consegue controlar todo o movimento, entendeu? Passo a passo de cada um que está ali com ele, participando do treino. E é muito importante você saber que o esporte, sim, ele é fundamental na recuperação de um dependente químico. Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente tem relato de mães, de esposas, que falam, o que esse cara, quando vê o vídeo, por exemplo, algum vídeo nosso que vai na rede social, o que esse cara tá querendo da vida? Fazendo esportezinho, igual, por exemplo, já teve mãe de reclamar quando a gente coloca lá a piscina de sabão, velho, o futebol de sabão, sabe? O cara tá com uma vida muito boa, eu não tô tendo isso. Gente, todo tipo de esporte que a gente pode acrescentar dentro do processo de recuperação, sim, é importante, é funcional. Você está vendo aqui um profissional falar o quanto é importante na vida de um ser humano. Então, assim, e numa dessa, né, você já viu, provavelmente, pessoas se despertar onde? No esporte. O cara olhar e falar, pô, peraí, existe vida saudável, entendeu? Então, cada um vai vai ter um despertar diferente. Então, tem pessoas que, por exemplo, o Igor, o meu irmão, né, eles tiveram o despertar deles na espiritualidade, mas às vezes tem paciente que tem o despertar no esporte, praticando um esporte dentro do tratamento. Então, assim, para cada um funciona uma ferramenta diferente. Por isso que quando você olhar, não ache que ele está tendo uma vida boa. Não, está sendo aplicado lá ferramentas para, de alguma maneira, buscar trazer aquela pessoa saudável que existe lá no fundo. Ela só está escondida. E muitas vezes não está conseguindo subir para fora do fundo do mar ali para pôr a cabecinha para fora e respirar e falar, tô vivo. Então o esporte, ele é fundamental. Posso dar uma adendo no que você falou para a família? Muito importante o que você falou, Alex, que é o seguinte, aí você me desculpa a honestidade, quando a pessoa acha, né, que ele tá lá tendo uma folga, piscina de bolinha, piscina, uma aula de futebol, de Muay Thai, é a sua doença gritando. Porque, na realidade, o tratamento do cara tem que ser um tratamento bom. E ele tem que aprender o que dentro do tratamento? Que existe alegria em viver sem o uso de álcool e drogas. Existe alegria de ir num parque, brincar em piscina de bolinha sem ter que fazer uso. Legal. Existe a alegria em numa... Não é sugerido logo de cara certas coisas, mas ele precisa achar a alegria de ir numa roda de samba sem estar precisando beber. De ir numa academia sem precisar fazer uso de um beck, de uma pinguinha antes. Então, quando vocês dão todas essas ferramentas lúdicas, vamos dizer assim, para o paciente de vocês, e a família, tá lá no bem bom. Não, ele não tá lá no bem bom. Vocês estão tentando ensinar ele a viver uma vida boa sem uso de drogas. Isso. Aí é a doença da família gritando, meu. É total, né? Sim. Pegando fogo lá. Eu consigo entender, tá? Mas é a realidade. É isso aí, boa, velho. Eu já passei isso na minha família. Passou também? E a minha irmã. Tem, cara. E a gente recebe direto, cara. Direto. Você acredita? A família dando essa cutucada aí. Mas dá pra entender, galera. Boa. Não tá, jovem. Calma. Olha lá. Hoje, deixa eu ver se eu não vou repetir aqui a pergunta, certo? Não vou repetir, não. Hoje você é um educador, certo? Então, assim, aonde foi que o alcoólatra violento morreu para dar lugar a esse educador sadio? Um educador de serenidade, de harmonia, de olhar a vida pelo lado bom. Você consegue, assim, ter uma ideia? Sim. Onde que você matou o violento? Tem uma história específica. Quando eu comecei, eu já tinha terminado o tratamento e eu fazia plantão de 5 dias lá e 5 dias em São Roque. Tá. Seu irmão, para variar, me trouxe para São Roque. Né? E aí eu falei, cara, tá na hora de você se sociabilizar, né? E eu gostava de frequentar um lugar lá que chamava Urso, na minha época. Eu ia lá, jantava, na época eu não estava casado ainda, ia paquerar. E aí eu lembro que eu fui no banheiro, né, fazer um xixizinho na minha necessidade, e entrou um cara, do jeito que eu gostava na minha ativa, grande, forte, eu ali no mictório, eu já olhei de canto de olho, que a gente desenvolve certas habilidades que a gente desenvolveu na ativa, a gente pode trazer de modo saudável para a recuperação. E eu já vi o cara entrando meio bêbado, meio tipo assim, era um prato cheio na minha ativa. Mas não parou aí, né, mano? Ele já veio, e esse código de barra na tua cabeça aí, né, meu? Eu olhei, aí eu dei um olhar de mão, pra ver se funcionava. Não funcionou. Eu, na época, usava um coque, né? Aí, que é outra coisa, já deixando um gancho aqui, que cara, ele não é puxando sardinha, o seu irmão é sensacional, ele nunca me julgou pela minha aparência.
E você também não. Como que eu vou vestido hoje? Como você se sentia à vontade? Tem que ser o Igor, pô. Então isso daí é muito legal também. E aí o cara, esse coque, aí eu já dei outra olhada de mal e não funcionou. Na hora já passou lá na cabeça. Eu bato a cabeça dele na parede, dou 2 aí, o cara vai cair, eu ainda tô na minha razão. Você já viu a cena do cinema? Já fiz a cena, que era o que eu fazia. Cara, aí eu olhei e falei, mano, você não faz mais parte da sua vida isso. E aí eu saí, me sentindo um lixo e um covarde, né, mano? Mas quando eu sentei na mesa, eu pensei assim, cara, você foi muito homem, mano. Você foi muito homem. Foi a sensação dessa liberdade de eu não ter reagido àquele... Cara, eu vou falar o palavra, aquele otário, né, mano? Pode mandar. Cara, querendo briga comigo, né, mano? Porque eu fui um cara que sempre atraí também um pouco disso, né? E eu ignorar a situação de eu me sentir mal, de covarde, eu me senti muito mais homem. Ali eu me libertei, mano. E aí eu posso falar que é 100%, porque há 7 anos, 5 meses e 29 dias que eu não brigo com ninguém fisicamente, né, cara? Já perdi alguns controles verbalmente, isso é natural. Esses dias mesmo, para finalizar a pergunta, eu tive uma chance sensacional no supermercado com um cara que furou a fila, eu tava com a minha mãe idosa, e se eu entrasse no confronto com ele, até minha mãe batia no cara, porque minha mãe ficou brava. Mas aí eu também pensei a mesma coisa, deixa, eu achar dele. Não precisa ser o cara. Isso é muito legal. Então foi nesse dia. Porque, gente, isso daí, ó, que ele tá falando, e eu tô falando que é legal porque ter esse comportamento no meu perfil é fácil. Lembra? Eu já expliquei aqui para vocês. O meu perfil ele é calmo, ele é acolhedor, ele é ouvinte. Então é diferente uma pessoa vir buscar arranjar algo comigo e eu ficar quieto e deixar aquilo passar batido. Ter esse comportamento no perfil do Igor, que é o dominante, que é o perfil de ação, ele, meu irmão, que são os caras explosivos, tem que ser macho pra caramba pra baixar a cabeça e fingir que não é com eles. Porque, cara, é difícil uma pessoa dominante, uma pessoa explosiva, segurar o ímpeto da emoção. Então, assim, leva isso para reflexão para você, né? Como que tá o seu relacionamento aí com o dependente químico? Se você é calmo, tudo bem. É você olhar e falar, beleza, eu evitar uma discussão é fácil, mas também não posso ser submissa, beleza? Na discussão. E ao contrário, se você também é uma esposa dominante, explosiva, como será que você está na hora do atrito aí com o dependente químico? Será que às vezes não é mais fácil você segurar esse leão que tem dentro de você para manter uma sobriedade, para manter um resultado ali na família, do que você não ter esse controle e muitas vezes criar essa ruptura muito fácil e aí ter ali a recaída? Então é muito interessante você analisar isso também dentro do seu perfil. Então tá aqui, ó, muito claro. Para mim é fácil ter essa reação que ele teve. Para ele já é difícil pra caraca. Ter que sentar na mesa e falar: eu sou um monge, eu não posso brigar, eu não posso... Cara, isso pra ele é um vulcão que tem aí dentro e você só tem que segurar injustificável, a tampinha da Coca-Cola. Injustificável, né? Muito legal, porque as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, né, cara? Fala, pô, mas eu seguro, mas tá bom, se você tem um perfil calmo é fácil. Sim. E quem não tem? Vamos pro terceiro e último bloco? Bora lá. Como é olhar nos olhos de um dependente químico hoje em tratamento, Igor, e saber exatamente o que ele pode estar ali sentindo? Como que é isso hoje? Você tá lá dando aula para os meninos, e aí você olha para um e fala, cara, tô vendo que aquele ali tá mordendo a corrente, eu sei o que ele tá passando ali. Como que é hoje ter esse olhar? Para mim é uma das maravilhosas, velho. É uma das sensações mais maravilhosas que existem na minha profissão hoje, velho. Porque assim, e desculpa até a gíria, né, meu, tô bem à vontade. É assim, cara, eu sou ele ali, né? Uhum. Eu passei pelo que ele passou. Então isso já gera uma credibilidade de cara, né? Não que outros profissionais não tenham essa credibilidade, mas é mais, né? Isso é literatura, não existe parâmetros da ajuda de um alcoólatra para outro alcoólatra ou de um adicto para outro adicto. Esses dias mesmo, teve um garoto lá que causou dificuldades, né, meu? E aí ele veio, cheio das justificativas, eu falei, irmão, já passei pelo que você passou aqui, você tá certo, você tá errado, você tá errado, abaixa a cabeça, primeiro passo. Então assim, eles me ouvem, mano, eles me ouvem porque eles, é sensacional, tanto que, meu, não é me gabando nada, nas férias, Natal, Ano Novo, me ligaram, perguntaram se eu ia parar, o único lugar que eu não parei foi no Gábata, porque é uma sensação inexplicável, porque como eu saio um pouco do serviço da Irmandade, até porque eu tenho que... Hoje todas as áreas da minha vida estão rodando,
Então eu tenho, né, cara, a sobriedade de saber aqui eu posso parar um pouco, aqui um pouco. Eu passo a mensagem de duas maneiras, uma na cadeira em reuniões diárias, né, e outra lá com eles, né, meu. Então olhar na bolinha do olho deles e falar, meu, eu sei o que você tá passando, cara. Então assim, não me vem com historinha triste, porque eu já passei igual. E eles ainda não retornarem de uma maneira agressiva, saca, velho? Eles me respeitarem, é maravilhoso, meu. Da hora. Não tem outra palavra pra te falar, sensacional. Acende mais ainda o fogo aí dentro do coração. Nossa, né? mano, mas aí que passa longe a vontade de qualquer coisa que seja beber ou usar droga, porque a sensação que eu sinto ali não tem como te explicar. É muito animal, cara. Hoje eu consigo ter essa compreensão melhor, porque lá atrás, quando o João escolheu trabalhar com isso, eu literalmente falava, cara, o que esse louco vai fazer lá no meio do mato? Eu pensava isso, né, cara? Porque ainda não tinha, 30 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Sim. E aí ele saiu da clínica que ele estava lá em Cubatão, uma comunidade muito simples, assim, muito, cara, ele dormia no chão, não tinha cama. E ele arrastou mais uns 4 doidos com ele pro meio do mato, ali onde é a chácara. Eu virava pra minha mãe e falava, cara, mãe, se prepara, porque logo, logo a gente vai vir merda pro nosso lado. Ele arrastou mais 4 loucos, o que esses loucos vão fazer no meio do mato? Então assim, aí hoje eu entendo, né, o coração dele, o que ferve. Hoje eu vejo você também repetindo a mesma trilha, né, de entender que vocês precisam estar puxando outros, né, para continuar mantendo a chama da sua fogueira acesa, né, cara? Então quando eu vejo que vocês estendem e conseguem puxar um, cara, é uma lavareira que sobe aí dentro que você fala, cara, tá valendo a pena. Sim. Então hoje eu consigo ter essa noção, mas 30 anos atrás eu não tinha, né? Eu falava, cara, se prepara, que vai vir doideira aí. Normal. Mas, gente, olha pra gente ver como nós, famílias, quando a gente não tem conhecimento, a gente emana energia negativa para o dependente químico, né? Porque a falta de conhecimento faz realmente a gente ter esse pensamento, esse tipo de sentimento aí, de tipo, cara, mais cedo ou mais tarde vai vir alguma notícia negativa. Sim. E não. Quando eu tenho conhecimento, eu olho e falo, não, peraí, algo mudou nele, vou dar o crédito. E aí ele vai embora. Aí ele pega o barquinho dele, meu, se joga pro mar e aquilo lá no meio da jornada um barquinho vira um navio. Sim. Né? E se não der certo, a culpa não é sua. Não é sua. É isso aí. Mas desde que você tenha o conhecimento. Exato. Vamos para mais uma pergunta. Então, já são quantos anos de sobriedade? 7 anos, 5 meses, 29 dias. Caramba. Só por hoje. Nesses 7 anos, 5 meses e 9 dias de sobriedade, 29 dias de sobriedade, o que te mantém vigilante hoje para que o antigo cara não ressurja? Manutenção diária, né, cara? São duas. Uma frase que eu aprendi com o João e que eu fiz um upgrade, que tipo, quando a gente acorda, a nossa flexão já fez 10 abdominais. Então no sonho eu já estou fazendo abdominal, para acordar antes que ela. A manutenção é simples, né? São os sugeridos, sala. Tá sempre em contato, né, com outros alcoólatras em recuperação, adictos, dependentes químicos. No começo da minha recuperação até ano passado, serviço, né? Normalmente falam literatura, serviço e sala, né? Muita sala, muita chance. Pouca sala, pouca chance. Sem sala, sem chance. Mas vamos lá mais para a parte mais... Repete essa aí, mano. É legal. Muita sala, muita chance. Pouca sala, pouca chance. Sem sala, sem chance. Para mim funciona. Aí é o seguinte, o que eu percebo é o seguinte, eu tive um despertar espiritual, foi virada a chavinha sobre álcool e drogas. Naquele dia que eu falei anteriormente, da noite pro dia. Mas há pouco tempo atrás, eu falei, bom, ele virou a chavinha, pode desvirar, né? Então se desvirar, né, porque eu não tenho vontade mais, zero, de álcool e drogas. Nunca mais tive desde esse dia. E só que, né, cara, a doença tá em mim, incurável. Então eu tenho recaídas ou comportamentais, ou compulsivas, né? Porque eu sou um ser humano de carne e estou sujeito a falha. O que me mantém em pé, levantando das quedas, são eu não beber todos os dias. E aí entra de novo. Muita literatura, né, meu autoconhecimento, está sempre em contato com outros alcoólatras em recuperação, mesmo os que não estão em recuperação, porque aquele cara me ensina o que eu não quero ser. Legal. Né? Isso eu só encontro em sala. E é claro que segunda-feira, que eu falei que a minha sensação maravilhosa está trabalhando lá também, lá no Gábata, né, cara? Porque toda segunda eu tô lá o dia inteiro. Então ali também me ajuda muito nisso. Mas não adianta, é o que eu falei, o cara, se ele ficar... Porque o álcool e a droga vai matar o cara. Então vamos supor que ele tem um despertar e fala, eu vou parar de beber.
e ele não trabalhar a parte espiritual dele, a parte comportamental dele, ele vai continuar com os velhos hábitos e os velhos comportamentos. E aí ele não vai ter uma vida de evolução, para quem não gosta da palavra evolução, de uma vida melhor. Ele só vai ter parado de beber, mas ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Que não deu certo, por isso que ele bebia. Então, o que eu faço é isso, é a minha manutenção diária, que é um tratamento diário, que eu encontro em salas, né, mano, de NA e de AA, que eu encontro com outros alcoólatras que eu tenho como companheiros, não precisam ser melhores amigos, né, mano, não precisa estar comigo dentro da minha casa, mas que tem muitas coisas para me passar, e o essencial de tudo, né, cara, tudo nas irmandades são sugeridos, mas também está lá escrito na literatura, quando você salta de paraquedas é sugerido que você puxe a cordinha. Então, sugerido o principal de todos, evite o primeiro gole e o primeiro uso. Legal pra caramba. E continua voltando. Hoje, qual que é a sua média de frequentar a sala? Uma vez por semana? Cara, eu já fui... Como que é? É assim, ó. Você mantém a frequência na sala? Quando eu tava até ano passado, 25, virada de 24 a 25, cara, tinha dia que eu pegava 3 reuniões diárias. De manhã, à tarde e à noite, que era o grupo de perto de casa que eu mais frequentava, eu era do comitê, né? O comitê era o comitê de serviço. Sempre que eu posso estar numa reunião, eu estou numa reunião. Tem semanas que dá para virar 7 dias na semana, tem semanas que são 3 dias da semana, uma semana típica 2 vezes, mas menos de 2, 3 reuniões por semana eu não pego. Eu não deixo de pegar, né? Não. Legal. Mas se eu puder estar todo dia em sala, meu rolê hoje é sala. Então eu compro um relógio novo, eu compro uma roupa nova, no meu style, né, que você tá ligado. Um perfume novo, eu vou usar em sala. Chega na vendedora, vou passar. Só até meio julgado, às vezes na sala, porra, mano, todo tênis novo e tal. Eu falei, mano, tem que usar aqui. É muito legal. Outra coisa que também lá atrás eu não entendia quando eu não tinha um conhecimento, né? Eu olhava e falava, o João, acho que ele dá a média aí de umas 4 vezes na semana ele tá na sala. Eu acho que é essa média aí, mais ou menos. Eu acho que de 4 a 7. Então eu falava, cara, o que esse louco? O cara já tem 10 anos limpo, o cara já tem 15 anos limpo, o que esse louco ainda vai tanto? É Natal, é Ano Novo, o cara tá na sala. E hoje, mais uma vez, com o conhecimento a gente entende a importância. Galera, os indivíduos que frequentam mais sala, né, que vão lá e participam, eles têm muito mais chance de ficar sóbrio. Mas muito mais, muito. Porque hoje eu entendo, né, a sala como que o balão de oxigênio, tá? Eu na visão Alex. Sabe, você tem um dia que, pô, às vezes não é fácil, um dia que o dia de qualquer ser humano ele é cheio de desafios. Pô, chega aquele horário, cara, por exemplo, vamos pôr aqui um horário da noite. O cara vai na sala, ele vai sentar na cadeira, é como se ele sentasse e ligasse o aparelho de oxigênio. E ali vai entrar um oxigênio novo para renovar o pensamento dele, renovar o sentimento e muitas vezes mostrar que o que ele está sentindo não é nenhuma formiga perto do que o companheiro chegou ali. Sim. Então hoje eu olho e falo, cara, eu entendo. Por exemplo, né, trago o exemplo do João, 29 anos de sobriedade. E eu acho que assim, se não fosse sala, por mais que ele trabalhasse com isso, se não fosse a sala, ele teria menos chance de ter batido os 29 anos de sobriedade. Porque, né, tem vários aí, pessoas que trabalham na área e não conseguem manter. Sim. Entendeu? Ajudam outros, mas não conseguem manter. Por quê? Porque, que nem o Igor falou aqui, não está vivendo em recuperação. E quem vive em recuperação, no meu entender, Alex, hoje tem que ter a sala de autoajuda como algo inegociável na sua vida. Não pode trocar por nada. Pelo menos ali, uma vez por semana, cara, você tem que estar lá. Porque aquilo ali é o seu oxigênio, é a renovação da sua vida, não é a do outro. E é pouco em uma vez. Não, eu tô falando aqui por, sabe? Sim, no mínimo, né? No mínimo, Pra passar de ano, né? Isso, pra ganhar nota 5, entendeu? Pra ganhar nota 5. Mas hoje eu entendo, vejo vocês e ele tá aqui, ó, vai dando resultado. Por quê? Sala, entendeu? Porque desafio, a gente tá o dia inteiro cheio, né, velho? Obstáculo, toda hora uma coisa dá errada aqui, outra dali, alguém vem e fala uma besteira pra você. Então, assim, o cara chega lá na sala, velho, vomita tudo, vai pra casa, vai refrigerado, vai renovado, vai enxergar, vai começar o outro dia já diferente. Deixa eu dar um adendo nisso, Alex. Eu não vou nem falar sobre as irmandades, porque daí pra não ferir tradições, falar dos 12 passos.
Isso que você falou é perfeito, né, cara? Às vezes eu vou lá, né, cara, eu preciso de um balão de oxigênio, preciso dar uma vomitada nas minhas dificuldades do dia, né? Mas normalmente hoje já na pegada que eu tô, isso daí eu deixo mais pro padrinho, né? E sempre vou agradecer, né? No dia passado, o sentimento, falar um pouco do sentimento que eu tô passando. Mas, mesmo para a família, existem programas de autoajuda de 12 passos, né? Esses 12 passos são usados para tudo. É uma programação tão sensacional, cara, que depois que você nunca mais vai poder beber quando se você entender a doença que você é portador, tá? Beber ou usar álcool ou drogas ilícitas que alterem o humor, né? Isso. Para falar o nome técnico direitinho. Entendido isso, é uma programação que é baseada em estoicismo, que foi escrito lá por Marco Aurélio, 5.000 anos, 2.000, 3 mil anos atrás. Bíblia, espiritismo, umbanda, você pode, coaches, qualquer tipo de espiritualidade, religiosidade, autoajuda, conhecimento, tem uma programação simples que a nossa, velho. Então ali você desenvolve o ser humano, não é só a manutenção da doença, a bola de oxigênio. Quem se ligou, o que essa programação faz, procura ela para muito mais do que só também para, tá? Você tá com toda a razão, também para, né? Dia difícil, vou passar. Mas pode ir além. Eu acho que essa literatura tinha que fazer parte de qualquer pai e mãe. Também acho, qualquer pai e mãe. E o mais sensacional, você não precisa ser alcoólico e dependente químico. Você tem essa programação para todos. É isso aí. E quantos filhos iam ser melhores educados se pais tivessem acesso a conhecimento a isso? Eu lembro disso. A vida ia ser outra, cara. Sim. Outra, total. E no Sextou com Sobriedade, eu sempre, todo episódio, depois você acompanhar, você vê que todo episódio eu sempre busco colocar algum passo. Sim. Entendeu? A gente traz a nossa linha de trabalho, mas eu sempre encaixo, esse desenvolvimento emocional que eu estou explicando aqui tem a ver com o passo 2, esse tem a ver com o passo 4, esse tem a ver, você pode ver que todo, igual eu coloquei aqui para você, eu sempre gosto. Porque, cara, é o que funciona, que eu vi resultados demais aonde? Na metodologia do meu irmão. Em tudo que ele desenvolveu, foi seguindo o quê? Até na sua própria vida, né, Alex? Boa, trabalho, né? Pra caramba. Sim. Pra caramba. E principalmente o pós-divórcio. Eu lembro. Ajuda demais, moço. Vamos para mais uma pergunta, Igor? Então vamos lá. Penúltima do dia. Igor, hoje, o que significa para você a missão do João e a família Gábata que ele constituiu? Na sua visão, Igor. É meio que complicado essa pergunta, porque foi lá que tudo aconteceu pra mim, né? Foi lá, eu renasci ali dentro, né, mano? Então, sem falsa modéstia, né, cara? Eu renasci ali dentro. Praticamente o João, chamam ele de Pai João lá, né? PJ. Eu não chamo ele de Pai João, eu chamo ele de Pai Drinho, né? Vovodrinho agora. Eu chamo ele de Johnny. Eu tenho eu chamo ele de vários. Eu tenho o meu jeito com ele, né? E, cara, não tem como falar, né, cara? É o lugar que eu renasci. Eu lembro, cara, que eu tinha lembra que eu falei do medo no quarto passo? Certo. Às vezes eu me pegava numas insanidades, né, mano, na minha vida de ativa. Pô, será que um dia eu não vou ter casa, né, mano? Não vou ter o que comer. Por mais que minha família, né, seja uma família de posses, né, mano? Não sou ricos, né, mas difícil isso vir a acontecer, mas nada é impossível. Tanto que eu tô aqui sóbrio. E quando eu comecei a ficar no Gábata, eu falei, olha, não fico mais na rua. Porque eu tenho certeza que o João, se eu bater lá, o cara vai falar, entra aí, filho, faz alguma coisa aí, cuida de alguma coisa aí, dorme lá naquele quarto. Eu não tenho nem o que falar, acho que já tá falando. Legal, cara. Isso aí. Legal. Sim. Show de bola. Vamos para a última pergunta, galerinha. Galerinha, mas antes de eu fazer a última pergunta, de novo eu vou lançar para você que está assistindo aí. Já curtiu? Já deu like? Já compartilhou? Ou ainda está na preguiça? Presta atenção. Um conteúdo desse pode salvar muitas famílias. E às vezes você pode ter uma amiga ou um amigo que está precisando de ajuda, não sabe pedir, né, Igor? Muitas vezes, muitas pessoas estão sofrendo aí sem saber, com vergonha de pedir ajuda, e às vezes você pensa, busca sentir o seu coração e vai lá e compartilha com esse amigo ou com essa amiga, e você cria uma luz no caminho dessa pessoa. Só que para isso você precisa agir. E uma pessoa, segundo a minha visão de Alex, né, eu como cristão, eu olho e gosto de ter esse entendimento. Eu só vou crescer se eu buscar contribuir.
Se eu não contribuir, o meu prédio não vai ter fundição, não vai ter as bases para ele se manter em pé. Então o que acontece? Qualquer tremor, esse meu prédio cai. E aí a pergunta que eu quero colocar para você. Pensa que compartilhar esse podcast com uma pessoa pode ser uma grande base para o seu prédio que hoje está aí, ó, trêmulo. Beleza? Então não deixa, não dá bobeira, literalmente falando, não vacila, compartilha, tá bom? Vou para a última, e ó lá. Igorzão, o que você diz para uma mãe ou para uma esposa que hoje possa ouvir aí de um médico, né? De um médico, como que é a pergunta aqui? Peraí, de um médico que o seu filho ou o seu esposo também é um caso irreversível. O que você diria para essa mãe, para essa esposa aí? Se ela já ouviu isso alguma vez de algum médico? Vou falar até olhando para a câmera. Eu falaria o que eu sempre falo quando eu começo a mensagem, para saber o que eu vou falar melhor. Você acredita em Deus? Se a resposta for sim, está respondido. Nada é impossível para Deus. Se a resposta for não, eu falo, então, aí você tem duas escolhas. Ou você desiste e deixa morrer, né? Ou você luta da forma correta, né? Porque ele também pode vir a morrer, né? O dependente químico, nas garras da doença aí. Ou você luta da forma correta, né, meu? Com direcionamentos corretos, com atitudes e comportamentos corretos, que exige de uma família, esposa, mãe, filho, quando tem um dependente químico dentro de casa. Não adianta, sozinho não vai conseguir. Vai ter que ter ajuda. Principalmente de Deus se acreditar. Se não acreditar em Deus, que está tudo certo, aí de profissionais, né, meu? De pessoas que passaram pela mesma coisa. Eu só sei de uma coisa, sozinha não vai conseguir. Procurar ajuda. E aí, você já para fechar, você falou da ajuda. Às vezes o pedido de ajuda não vem como você acha que vem. Me ajude. Às vezes a pessoa está batendo carros consequentemente, brigando na rua, já é um pedido de ajuda. O desespero é um pedido de ajuda. As atitudes insanas são um pedido de ajuda. Inconsciente, aquela pessoa nem sabe que ela quer ajuda, mas está pedindo ajuda através das atitudes e dos comportamentos dele. Como é que você não encara como pedido de ajuda uma pessoa que bebe numa noite e sai dirigindo que nem um maluco, podendo matar uma família, né? Isso para mim já é um pedido de ajuda. Então, abra a mente, né, cara? Estenda a sua mão para quem precisa. É isso. Nossa, bem legal. Gostei do recado. Show de bola. É muito legal a maneira que você colocou aí os tipos de ajuda que às vezes já tá gritando, né? E a gente não tá enxergando, a gente não tá ouvindo, aliás, né? Enxergando a gente até enxerga, só que a gente não tá ouvindo. O som tá sendo diferente. Então é isso. Cara, dia 1º de abril, o Gabata vai completar 30 anos de existência. E eu vou ser muito sincero para vocês. É muito gostoso sentir essa sensação dos 30 anos. Porque há 30 anos atrás, a minha família estava igual vocês, achando que não ia ter saída, achando que o sofrimento ia continuar, né? E eu virava e falava para minha mãe, abandona esse traste, mãe, ele está acabando com você, ele está te matando, larga esse infeliz. Então eu também fui esse familiar que sentei aí igual você e também tinha esse pensamento. Então fica o recado, cara, se a minha família conseguiu ficar limpa, se a minha família conseguiu ter o resultado que tem hoje, se hoje você está vendo uma outra família, porque aqui não é só o Igor que está, é uma família. Tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filha, sabe? É uma família que está recuperada, é uma família que está vivendo uma nova vida. Então, se as nossas famílias conseguiram, a sua também consegue. Só que você precisa dar o primeiro passo. Você também precisa entender e aceitar que você precisa de ajuda e que você também precisa buscar aí um acompanhamento, um tratamento, seja com o grupo Gabata ou seja de outra maneira. Haja, comece, beleza? O Gabata, nós temos aí o programa Minha Família Sem Drogas, certo? Que é um acompanhamento personalizado por 12 meses que você vai estar juntinho com a gente. Toda semana, coladinho. E a gente vai estar direcionando vocês, a gente vai estar dando aula para vocês, a gente vai ter o anjo da guarda para socorrer vocês nos momentos mais críticos, tá?
Como participar do programa Minha Família Sem Drogas? Aí você tem que clicar aí, ó, nesse QR Code que você está vendo aqui embaixo. Você vai escanear ele e você vai cair no WhatsApp do nosso grupo. Aí você vai agendar a sua sessão de scanner familiar. Na sessão de scanner familiar, você vai ter o quê? Uma sessão completa para que você entenda o seu estado atual, em relação à dependência química e em relação à sua inteligência emocional, para você entender o seu resultado. E aí, juntos, você vai ter a sua autoconsciência, que você vai começar a ter, e a nossa equipe vai ver se você está apta para fazer parte do programa. Por que, Alex, a equipe vai ver se eu estou apto? Porque só vai fazer parte do programa quem a gente entender que realmente está querendo mudar, que realmente está querendo ajuda. Quem ainda não está nesse processo, quem ainda não chegou nesse estado de conscientização, não vai poder participar. Por quê? Porque senão vai ser gasto de energia à toa, tá? Então hoje, com tudo que a gente trabalha, a gente sabe identificar pessoas que realmente querem dar o próximo passo. Assim como a gente sabe entender aquelas que ainda não estão prontas para dar o próximo passo. Então tá aí no QR Code. E muito obrigado por vocês assistirem o Sextou com Sobriedade. Honrar aqui esse jovem que aqui está, esse adicto em recuperação que aqui está, sendo exemplo e mostrando para vocês que é possível. Mesmo quando já é um caso em que a maioria das pessoas fala não tem mais jeito. Tem. Se houver 1% de chance, esse 1% pode se tornar 100. Você precisa, que nem ele falou, ter fé e agir. Beleza? Agora, se você for a mãe, a esposa, que ficar sentadona no sofá esperando um milagre do nada, desculpa, não vai vir um resultado. E você vai continuar sofrendo aí. A gente gosta sempre de encerrar assim, eu e a Letícia. A gente bate a mão, aí a gente vai falar assim, ó. Missão cumprida, missão dada. Vamos lá. Missão cumprida é missão dada, velho. Vocês estão com sobriedade. Tenha um final de semana maravilhoso na sua vida, porque você merece. Quer dar um último deixa para todos? Só para fechar, eu queria dizer aqui que eu falei, né, o nome de algumas irmandades, existe o anonimato. Eu sou o Igor, eu sou um alcoólatra cruzado, dependente químico em recuperação. Eu não represento nenhuma irmandade, né? O que eu falei aqui, eu falei de mim. São opiniões minhas, né, meu? Então, assim, só por hoje é isso aí. Continua voltando, funciona e vale a pena. Boa, show de bola. Valeu, galerinha. Beijo no coração de vocês. Legal, mano. Fechou.